Não sei. Tá ao vivo? Tá. Boa noite. Boa noite, gente. Como é que vocês estão aí? Oh. Então, é torcer pra não acabar a energia, né? A gente vai esperar um pouquinho todo mundo entrar, 2 minutinhos. É de praxe essa frase, né? Vou esperar um pouquinho todo mundo entrar, daí entra 5 pessoas. Não tem problema. Então todo mundo tá aí, ó, o Jorge O lá. principal já chegou, que é o Jorginho já tá aqui. Mas antes da gente chamar ele pro nosso bate-papo, a gente vai se apresentar, dar alguns recadinhos. Preciso também comentar que assim, o chat tá livre ali, se vocês quiserem mandar perguntas e tudo mais. E aí a gente vai separando aqui algumas para fazer pro Jorge, mas de forma também que a live não fique muito longa, tá? E a gente vai deixar gravado no final, se tudo der certo não acabar a energia. Vai lá, se apresenta aí. Bom, então, eu sou treinador. Pedro, né? Sou o responsável pela assessoria de corrida PN. Trabalho com corrida aí desde o ano de 2018, 2019, né? E durante a pandemia foi onde eu estudei mais afinco e comecei o projeto do que hoje virou a PN. Na época não tinha nome, né? Mas hoje virou a PN há um tempo. E é isso. Eu sou a Thalita, sou nutricionista, só que agora estagiária também na PN, né? Educação Física em Curso. E aí juntos a gente toca essa assessoria que a gente tanto gosta e tem tanto carinho. Aliás, tá cheio de aluno nosso aqui. Como público, a gente agradece muito a presença de vocês por aqui. Antes de chamar o Jorge, eu quero comentar e convidar todo mundo para no mês que vem, no dia 11/11, o treinador Jorginho vai estar aqui em Londrina e ele vai dar uma palestra no sábado, dia 11/11, sobre uma programação, né, para atletas de maratona, programação para maratona, desde o amador até o atleta de alto rendimento, e vai falar um pouquinho sobre as bases fisiológicas da corrida. Então, a gente convida todos os profissionais da área de educação física, os treinadores, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, alunos dessas áreas, né, que se interessam muito pelo tema corrida. Então, é estar com a gente no dia 11, que vai ser uma tarde maravilhosa. As inscrições são aqui pelo Instagram da PN, é só chamar a gente ali no nosso link, né, no nosso perfil tem um link. Então, você clica ali, a gente vai lá conversar no WhatsApp para vocês ficarem por dentro de toda a programação desse sábado. Então, sábado, dia 11/11, a gente espera vocês nessa tarde maravilhosa. O Jorginho é um cara, vocês vão ver aqui na live, que ele abre o jogo mesmo, então vai ser uma tarde muito especial. A gente convida todos vocês. Certo? Mais alguma coisa, treinador? É isso. É isso? Chama o Jorginho. Então vamos chamar o Jorginho. Será que ele já solicitou aqui? Ainda não. Jorge, a gente tá aguardando sua solicitação para participar da live. Só clicar na câmerazinha aqui embaixo. Aí. Vai dar a entrada. Então, aceita aí, Jorge. Boa noite, Pedro. Boa noite, Jorge. Tudo bem por aí? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá legal. Seja bem-vindo. Eu que agradeço aí o convite, né? Agradeço a toda a comunidade da corrida, né? E o seu grupo de corrida, o PN Corrida, pelo convite, né? E agradecer você, a Thalita, aí, por estar na casa de vocês no dia 11, né? Então vai ser muito legal. Vou estar aí eu indo, né? Junto com a minha esposa, e vai ser uma tarde bacana aí para a gente conversar bastante sobre aquilo que a gente ama, né? É isso aí. Vamos lá? Vamos lá? Assim, ó, sem muitas milongas, Jorge, fala um pouco de você, sobre a sua vida como atleta, para iniciar, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco do que você já fez como atleta e, em decorrência, como foi essa transição para a área do treinamento, né? Entrando como, propriamente aí, um treinador, né? Então, Pedro, primeiramente, aí, boa noite a todos, né? Quem está me conhecendo aí pela primeira vez, né? Hoje eu tenho uma formação
Meu nome é Jorge Luiz, né? O pessoal conhece muito pelo apelido, né? O Jorginho. Eu sou mestre, né? Pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E a minha vivência é muito grande dentro da área do campo da corrida, né? Então, tem os cursos de nível 1 da IAAF, nível 4, né? Da antiga IAAF, de especialista em meio fundo e fundo. E tenho trabalhado ao longo dos meus anos, né, com atletas de elite. E no meio da pandemia, né, eu tive que fazer uma mudança, também levando esse conhecimento que eu tive, né, com os atletas de elite, também para o público amador e que queira alcançar o objetivo, né? Então, depois de falar um pouquinho de mim, né? Então, eu comecei como atleta, né, com o objetivo de emagrecimento, quando eu tinha 11 para 12 anos de idade na minha cidade de Petrópolis. E aí eu fui conhecer um médico lá no posto de saúde, no centro de saúde de Petrópolis, que inclusive era o dono da melhor equipe de atletismo, uma das melhores equipes de atletismo do Brasil, que era o doutor Henrique Viana. E naquela época a gente já fazia parte lá das consultas, né? Tinha a clínica da família e minha mãe me levou, conheci tudo que eu estava ganhando muito peso, e aí ele começou a estimular, vai jogar bola, né? Começa a correr e tal, ele sempre foi adepto a isso, e dali eu comecei, não na equipe Pé de Vento, mas a participar de corridas infantis em Petrópolis, né? Aí comecei a entrar nos grupos, né, tal, e dali eu comecei a se desenvolver muito, né? Larguei o futebol, aí fiquei só correndo, eu fazia os dois, corria e jogava futebol no clube lá da minha cidade, Petropolitano. E com isso me apaixonei pela corrida até hoje. E já se passa muito tempo, né? Desde os 12 anos de idade. E aí eu vi nessa trajetória, né? E aí, o momento da minha carreira, fui convidado pelo professor Henrique, né? A fazer parte da equipe Pé de Vento, que ela era só composta com atletas de elite, né? Ela sempre foi uma equipe muito forte. Então, para vocês terem noção, para quem não conhece, né, o Ronaldo da Costa bateu o recorde do mundo, né, o Ronaldo ganhou a São Silvestre dentro da Pé de Vento, Luiz Antônio foi terceiro do mundo dentro da Pé de Vento, e com isso eu tive muito aprendizado, né, desde a minha formação como atleta, treinando com esses atletas, né, fazendo experiências de treinamento de altitude. Nós treinávamos muito lá em Petrópolis, no batalhão, 32º Batalhão, e ali a gente formou a família, né? Que até hoje a gente se fala, né? Enfim. E com isso, eu, em determinado momento da minha carreira, como atleta, eu cheguei a correr 30-50 como juvenil, né? No 10 mil. Cheguei a bater o recorde sul-americano, recorde estadual na categoria menor, no 5 mil na época. E aí depois quebraram o meu recorde. E aí eu cheguei a um momento que eu tive que tomar a decisão. Ou eu continuava na corrida, né, o esporte que eu amo, estudando, né, para eu continuar a virar treinador, ou senão eu ter que trabalhar e largar esse ambiente que tanto eu convivia. Ô, Jorge, E com isso eu... só uma curiosidade. Ali, enquanto você era criança, adolescente, a especialidade era 5 e 10 mil. Então, eu comecei naquela evolução, né? Porque as corridas infantis lá em Petrópolis, quem organizava era o pai do Arthur Castro, que foi quarto na São Silvestre, e ele era lá de Petrópolis. Ele é de Petrópolis, né? O Arthur é de Petropolitano. E aí o Arthur, junto com o pai dele, o Arthur sempre foi envolvido com a comunidade atlética lá em Petrópolis, né? E eles começaram a realizar um circuito de corrida infantil. Inclusive, os campeões do circuito, no final, eram 4 etapas. E aí, os campeões iam para São Silvestrinha. Eu corri a primeira São Silvestrinha realizada no Brasil, né? A primeira, né? A São Silvestrinha, que ainda foi corrida no Parque do Ibirapuera, que aí depois eles passaram a São Silvestrinha para o Constâncio Vaz, né? Que é a pista de atletismo. Então, eu comecei com distâncias menores, né? 1.000 metros, né? E 1.200, é que a idade foi chegando, isso era 13, 14 anos. E aí as últimas distâncias que eu comecei a fazer foram 1.500 metros. Aí eu fui para a pista, né? Jogos escolares, né? Aquela coisa toda. E aí eu fui para a corrida de rua e a pista, né?
E aí E, assim foi. e diga uma coisa para mim, para a galera ter uma ideia, mais ou menos, de como você corria. Qual que era o tempo que você fazia os 5.000, os 3.000, E- os Então, 10? essa é a evolução, né, Pedro? É engraçado que quando a gente começou a conversar sobre eu fazer a live aqui com vocês, né, vocês abriram o espaço, né, para a gente estar conversando. Eu nem lembro, porque assim, você vai crescendo, né, vai estudando, fazendo outras coisas na sua vida, você esquece dessa tua história, nessa tua passagem. Então, eu comecei como juvenil, né, assim, aí foi mais ou menos o teto aí que eu cheguei a correr 30 e 50 no 10.000. Mas só que eu comecei gradualmente, né? Então, lá como menor, eu cheguei com 16 anos, eu cheguei a correr 17,05 em pista, né? Na época. E aí depois eu cheguei a correr 16,48 também como menor. E aí depois vieram outros atletas e bateram, né, aqui o recorde estadual. Mas para quem treinava muito pouco pista, porque Petrópolis a gente não tinha pista, eu treinava na rua, e aí foi essa uma transição. E daí eu comecei a evoluir, evoluir, e aí eu corri a meia do Rio também, eu cheguei a correr uma 13,23, e aí depois, isso com 17 anos, só que foi a primeira, não, foi a segunda meia do Rio, que foi um calor danado. Para quem não sabe, a meia do Rio ela não largava tão cedo, ela largava entre 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, por causa da Rede Globo, por causa da transmissão. Então, Rio de Janeiro, vocês imaginam, meia maratona do Rio, aquela multidão, um calor quase 40 graus, gente, assim, a gente fez milagre. Nossa, surreal, né? Esse horário de largada. É. Loucura. E depois disso veio a transição para treinador. Como que foi essa decisão? Você estava começando E a aí, comentar. e aí eu estava na verdade eu estava num camping de treinamento de altitude, né, em 97. Foi muito louco, né, porque eu comecei a estudar e aí eu ainda continuei, alinhei minha rotina para treinar um período, né, porque eu gostava de treinar e treinando com os meninos, só que chegou um momento que eu tive que optar em trabalhar e estudar. Mas só que eu comecei como aí me tornei assistente do Henrique, né? E comecei a auxiliar os meus próprios companheiros de treino, né? E com isso eu comecei a fazer outros cursos, né? Fiz o curso da Federação de Atletismo e comecei a me inteirar mais de outro mundo, que era o mundo da pista, né? O mundo das provas de arremesso, lançamento. Aí eu comecei a estudar o atletismo como um todo. Só que chegou um momento que eu tive que realmente optar, né? E aí foi quando eu fui para Campo Jordão, eu falei assim, aí eu larguei o emprego que eu estava e eu falei assim, caramba, agora eu vou treinar o meu máximo para poder ver realmente se eu vou ser atleta ou não. E aí eu fui, fiquei 6 meses morando em Campo Jordão, aí foi eu, o Otávio, né, o outro colega nosso lá de Petrópolis, e o Ricófica, que foi campeão, inclusive nesse período que a gente estava lá, ele ganhou a maratona de Curitiba, o Reginaldo Ricófica, para quem conhece, ele é aí do Sul. E com isso eu tive que tomar uma decisão, e aí foi quando realmente eu parei de treinar e foi só estudar e trabalhar. Por quê? Porque quando eu olhava meus tempos naquela época, naquele momento, naquele tempo, né, que eu estava vivendo ali, aquela geração, pô, eu olhava no adulto, Vanderlei Cordeiro, Eduardo Nascimento, Luiz Antônio, Ronaldo, né, aqui a gente, Valdenon, os caras voando, né? E eu olhava na categoria juvenil, por exemplo, no ranking nacional, eu assim conheci a marca que eu fui no Campeonato Brasileiro Juvenil, era o nono do ranking. Só que era o nono do ranking com 31,03 na pista na época. Então, quando eu olhei os primeiros do ranking, aí eu olhava a projeção do adulto, eu falei, caramba, não vai dar para eu viver disso. Não vai dar. E aí eu tive que ser realista, né? A gente tem que ser realista. Uhum. Então, essa é uma lacuna, né? É uma transição que muitos atletas hoje,
a idade que eu tinha na época passam hoje. Então, hoje a gente acaba perdendo muitos talentos aqui no Brasil, inclusive, pela essa falta desse assessoramento, né, de transição de carreira, né, o que que eu vou fazer realmente. O meu treinador chegou para mim, ó, você tem isso, a projeção daqui a 5, 10 anos, o cenário é outro, mas ninguém garante que você vai sobreviver disso. E ele foi real comigo, né, e falou assim, ó, e você tem a capacidade de ser um grande treinador. Você pode estudar, né, você é dedicado, você é disciplinado, e foi assim que eu fiz, né, peguei a dica do meu treinador, ele me apoiou, e aí fui correndo, ganhando bolsa de estudos e assim fui, né? Então me formei, né, a duras penas, né, com muito investimento, dedicação, mas enfim. Aí fiquei assistente. E aí com isso em 2001 chegaram lá na equipe o Frank Caldeira, o Daniel Chaves era de Petrópolis, né? Aí o Daniel ingressou no grupo, né? A gente ele já treinava comigo, mas ele não fazia parte da equipe de advento mesmo em si. Ele treinava a parte no outro grupo. E aí a gente fez o convite, ele também pediu para entrar. E aí eu veio o Reginaldo, que era de Brasília também, um talentoso também, rapaz. E o Robinho, né, que está comigo até hoje, né, o Robinho, quem não conhece. E aí a gente tinha um grupo de juvenis indo para o adulto e os adultos que já estavam na equipe. Só o que aconteceu? Com o trabalho que eu estava fazendo, aquela coisa toda, e os meninos estavam muito na fase da pista, eu fiquei mais responsável, assumindo o papel de treinador mesmo, com esse grupo dos mais jovens. Só que os meninos começaram a evoluir e algumas das competições começaram a ganhar dos adultos, né? Enfim, aí foi uma gestão bacana, né? Muito aprendizado, onde a gente teve um ano assim vitorioso, né? A Pé sempre fez bons resultados, mas o ano de 2003, 2004 em diante, né, até 2007, eu fui até 2006, onde o Frank ganhou a São Silvestre, eu tive essa missão aí, né, desde o meio do ano até final do ano, de estar mais próximo ali do Frank, né, de outros atletas, e a gente teve uma trajetória vencedora, né, ganhando praticamente em um espaço de tempo quase de um ano aí, quase todas as provas do Brasil, as principais, né? Então foi muito bacana. Ô Jorge, como você avalia a importância de você ter sido atleta, tá? E ter feito essa transição para a área do treinador, o quanto isso contribuiu na sua vida, como a relação de conduzir treino, preparar treino, o quanto isso foi importante? Então, Pedro, a importância é que você acaba tendo muitas experiências, né? Tanto boas quanto, não vou dizer ruins, mas assim, situações que forjam você a evoluir, né? Um treino que se sai mal, aí você tem que lidar com a frustração, né? Se ficou doente, ou algum imprevisto que você não conseguiu realmente treinar. Então, o treinamento em si acaba forjando a gente nesse sentido, preparando a gente para a vida, né? Então, a corrida tem esse papel importante, independente de eu ser elite ou não, né? Então, essas experiências dentro do treinamento da corrida, elas são fantásticas, né? Em todo sentido, nível mental, saúde, enfim, tudo. E aí, para a minha prática como treinador, essas experiências, né, vividas, né, quando você vai prescrever, ou quando você vai escutar um atleta, ou quando você vai ter uma tomada de decisão, você lembra que, de repente, alguma passagem da sua vida como atleta, você já teve aquela situação com o seu treinador. Ou em competições que você participou ou ouviu colegas seus que foram para determinadas competições e viveram as situações que vão apresentando para você como treinador. Então, nem tudo você consegue. Claro que assim, não é replicar o treino que eu fazia com o meu treinador, porque o momento era diferente, né? Eu sou uma pessoa diferente, a metodologia era diferente, as competições
eram diferentes, né? Então o ambiente era diferente, enfim, e aí por aí vai. E, e isso leva você a ter menos erro, né? Então, leva você a evoluir também como treinador, nesse sentido de você buscar outro caminho e, de repente, naquele momento que você treinou aquilo não foi legal ou não foi legal com seus companheiros. Então, você também tem experiência não só sua, mas também de quem você treinou. Então, assim, pô, treinei com o Ronaldo, treinei com o Luiz, o Otávio, que é lá da minha cidade, conversava com o Arthur, né, que foi quarto na São Silvestre. O Arthur ele ganhou a maratona de Veneza, né, então na Itália. E até hoje o Arthur a gente conversa muito, né, das experiências dele. Então isso aí não tem preço, né? Então você vai se diferenciando com e essas experiências elas encurtam o seu caminho, né? Então isso eu vi muito no mestrado, lendo muitos artigos, né, para eu escrever minha dissertação. A minha forma de interpretar um artigo que eu ia utilizar na minha dissertação, eu sabia realmente o que eu queria com o resultado final ali. Então, aquele artigo eu servia, esse não. Então, hoje você já começa a ter um crivo no que você vai colocar no seu artigo, na sua dissertação ou não. Até nisso, isso me ajudou. E diga uma coisa, depois de 2006, você ficou até 2006 no pé de vento. O que veio depois? Então, Pedro, e aí o que aconteceu? Né? Eu tive essa decisão de sair em 2006 para buscar outras coisas na minha vida e ter outras experiências também. E o que aconteceu? Em 2007, como a gente estava naquele momento dos Jogos Pan-Americanos, eu fui trabalhar no Pan-Americano, né, na área de proteção às marcas e atendimento aos patrocinadores dos Jogos, e inclusive na Olimpíada também em 2016. O que aconteceu? Isso me mostrou o background, né, dos Jogos, né, os bastidores, né, ali. Então eu tive acesso a toda a gestão dos Jogos. Então, desde a área de aquecimento dos atletas, né, Vila Olímpica, né, eu rodava tudo. Enquanto minha operação não começou, eu me conectava com as pessoas e aprendi muito, né, a lidar com pessoas, né, a gerir pessoas. Eu geri equipes de quase 500 pessoas, né, dentro do Engenhão. Então era uma responsabilidade muito grande, porque esse grupo com que eu gerenciei, claro que eu recebi um treinamento para isso, eu atendia patrocinadores dos jogos, né? Pessoas de governo e por aí vai. Então, com isso, isso me um MBA na prática, né? Pô, situações de que eu tinha que resolver problemas ali na operação que pré, durante e pós também, né? Que os jogos, quando você sai de um estádio, a gente acha que acabou ali. Não, mas você tem todo um fechamento depois, né? De segurança, né? De tudo. Aí tem reunião da equipe depois. Você tem que saber se a equipe está todo mundo bem, né? Escutar as pessoas, dar o feedback de situações que aconteceram com elas. Isso é fantástico, né? Isso aí não tem um preço, e amizades que você faz para a vida toda, né? Então isso é muito bacana. E o Quênia? O Quênia? Na verdade, Então, aí, eu não sei se a ordem foi o Quênia, depois Itália. então, aí deixa eu te falar. Aí eu saí do Pan-Americano e aí eu fui trabalhar com o Luiz Antônio, né, que é um colega nosso, né, que chegou a falecer, infelizmente, é um grande atleta. E aí o Luiz, a gente começou um projeto porque ele conheceu uns quenianos na Colômbia, que era o Kiplimo na época, e o Kiplimo queria trazer os irmãos dele para correr no Brasil, que era o Kipkemei e o Kiprono. E com isso a gente uniu forças, né? E aí eu comecei a trabalhar, a treinar esses atletas quando vim aqui para o Brasil. E com isso foi o meu primeiro contato com o Quênia, né? E aí nesse período que fui morar em Campo Jordão e depois eu fui para Taubaté. Só que
a gente evoluiu tanto, né, que o Kiprono ele chegou com 19 anos aqui, e aí nas suas indas e vindas, né, ele começou a passar sob a minha orientação e do Luiz, e a gente foi terceiro na São Silvestre, né, quase que o Kiprono ganhou a São Silvestre. Na época ele competiu com o James Quambai, que tinha acabado de correr 2 horas e 6 numa maratona na Europa. E aí foi decidido no último quilômetro da São Silvestre. Então foi uma coisa fantástica. E aí, pô, o ano de 2008 prometia, só que veio crise econômica no Brasil, né? A gente tinha um patrocinador de uma marca esportiva que estava apoiando a gente, que começou aqui no Brasil, a marca não era muito conhecida, mas a gente estava fazendo esse trabalho. Aí o dono da fábrica teve que fechar a fábrica, e aí acabou a equipe, mas só que a gente continuou com os atletas. Só que em janeiro e fevereiro eu tive que voltar para minha cidade, em virtude de saúde do meu pai, que depois chegou a falecer, e aí eu fiquei por aqui. E aí eu recebi um edital que era da Vale, e foi uma das pessoas que trabalhou comigo lá no Pan-Americano, falando que estava abrindo uma vaga de professor de atletismo para trabalhar num projeto que seria financiado e elaborado pela Vale. Só isso que eu sabia. E aí eu passei no processo seletivo, né? Muita gente do Brasil todo queria estar nesse programa. E com isso eu entrei no programa, que aí depois, né, virou a equipe Brasil Vale Ouro, que inclusive o centro de treinamento que hoje é o CTDEL, né? Aí mudanças políticas, né, aquela coisa toda, aí a equipe se desfez em 2016. Aí o centro está lá, mas hoje eles só estão trabalhando com categorias bem de base, né, formação, e a equipe adulta que tinha, que na verdade era a progressão do trabalho que a gente estava fazendo, não deu continuidade. Mas foi uma baita experiência também, né, viajei bastante, né, formando outros treinadores dentro dos núcleos, né, também espalhados pelo Brasil. Então foi uma baita experiência. E aí, depois, em 2016, eu saí lá da Vale, aí eu fiquei saber, pô, aí fiquei um pouco triste, né, porque trabalhava com criança e trabalhar com criança é muito bom. Eu peguei uma parte da minha indenização e fui pro Quênia. Aí virei lá, porque meio, ó, estou chegando aí e me pega no aeroporto. Aí eu fui lá para casa dele, fiquei lá quase um mês, né? E rodei tudo, vi os meninos, né? Tive experiências lá fantásticas, né? Não só de parte de treinamento, mas do ponto de vista de desenvolvimento humano também e familiar, né? Acima de tudo. Que legal. Deixa eu só dar um recadinho. O pessoal que está mandando pergunta aqui no chat, eu estou separando algumas aqui para a gente fazer depois no final. E lembrar todo mundo que mês que vem o Jorge vai estar aqui em Londrina, dia 11/11, com uma palestra sobre bases fisiológicas e programação de treinamento para maratona, desde o amador até o alto rendimento. Então a gente convida todo mundo a estar com a gente nessa tarde, é um sábado, dia 11/11. Vai ser uma tarde sensacional, de muita experiência, de muita troca mesmo. Então a gente convida os treinadores de corrida, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, estudantes dessas áreas que curtam corrida a estar com a gente aqui em Londrina. Vai ser muito, muito, muito bom. E a inscrição tem um link na nossa bio, tem o nosso WhatsApp ali, o WhatsApp da PN. É só mandar mensagem lá e a gente conversa para vocês fazerem a inscrição de vocês. Certo? O que mais? Quênia. Acho que essa era a pergunta de milhões, né? Todo mundo quer saber. Então, como é que foi? Quem que você conheceu lá? Você treinou lá com os caras? Como que foi? Então, eu vou só... porque o que aconteceu? Eu fui para lá, né? E aí eu optei em ficar realmente na situação real que os meninos ficavam, né? Eu fiquei dentro de um training camp mesmo, não fiquei em hotel, fiquei em nada, fiquei dentro, imerso junto com eles. E aí eu comecei a rodar, né? E aí eu tenho lá um grande amigo, né? Um mentor, né? Que é um amigo meu até hoje, que é o professor Renato Canuva, onde a gente se fala, né? Até hoje. E é uma pessoa que me mostrou um outro lado também do mundo do atletismo, que não é só resultado, enfim, uma pessoa fantástica. E com isso, né, eu fui e comecei a rodar, né, os locais, né, conheci o Brother Kono, o próprio irmão
Ó, o Kipkemei tá aqui, ó. Kipkemei, Ah, ó, viu? nossa, que O demais. Kipkemei, o Kipkemei, ele tá no Canadá, né? Ele foi competir a maratona de Toronto e ele volta agora em dezembro. Hi, Kipkemei, how are you, my friend? Welcome to Brazil. Ele é um irmão para mim, né? Kipkemei, you are my brother. You are my family, ok? E o Kipkemei, ele é uma pessoa fantástica. Ele é fora da curva, né? Assim como você, Thalita e Pedro, vocês são fora da curva. Kipkemei, para mim, é uma pessoa muito especial. Não só para mim, mas para minha família toda, né? Mas, voltando. Eu rodei tudo, né? Conheci a família do Kipkemei toda, né? Inclusive o irmão do Kipkemei, ele é o treinador da Brigid Kosgei, né? Era a recordista mundial da maratona. E, e com isso eu fui lá no centro de treinamento deles, né? Lá na região que eles ficam, né? Visitei um amigo nosso, né? Um amigo meu que já da época do Kiprono, né? Que era um atleta junto, o Nicolas. E hoje o Nicolas é treinador, onde eu mantenho amizade com ele há muitos anos, né? O Nicolas foi na minha casa, enfim, a gente tem muita amizade, então são pessoas fantásticas que eu levo para a minha vida toda. E com isso eu voltei para o Brasil, né? E aí acabou os jogos, né? Aquela coisa toda, né? Isso já foi. Não, eu fui para o Quênia, eu saí da Vale, fui para o Quênia, e aí eu tive o convite para trabalhar na Olimpíada, no Rio 2016. Aí, engraçado assim, eu tive lá na casa do Brother O'Connor, lá no camping deles, e o Brother O'Connor, que era o treinador do Rudisha. E aí, assim, eu tomei chá com o Rudisha, né, com os atletas, porque o Brother O'Connor treinava o Rudisha, que era o atleta do 800, né, que era campeão olímpico, que ele foi em Londres, e inclusive é o recordista mundial do 800 até agora. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhando nos jogos, aí eu assisti as competições, não tinha como. Na hora que terminou, o Rudi chegou a medalha de ouro, eu desci lá no subsolo, e aí eu tenho uma foto que até tá no meu Instagram. E aí o Rudisha, aí na hora que ele me viu, ele começou a ver, me abraçou, saiu da área da zona mista, veio me dar um abraço e quis tirar foto comigo com a medalha de ouro. Ó, quero você no Quênia de novo. Eu ganhei, consegui. Né? Então, assim, foi muito bacana, muito bacana. E aí revi as pessoas que eu tinha encontrado lá no Quênia, né, que estavam se preparando para os jogos e ver eles aqui no Rio, né, lá no Engenhão, e eu trabalhando. Né? Eu não estava como treinador, mas eu tive acesso a todo esse bastidor. E com isso, acabou os jogos, eu fui trabalhar num programa que foi desenvolvido pela CBAT na gestão passada, anterior bem, do presidente Toninho, onde ele criou, foi o legado dos jogos que criaram os centros nacionais, né, de atletismo, né, a rede nacional de treinamento de atletismo. E aí eu passei no processo seletivo, né, concorrendo com outros treinadores, e eu era o treinador de meio fundo e fundo aqui no Rio de Janeiro, e aí tinha outros centros em Bragança, né, em Natal também, e foram criados. E aí depois desse trabalho meu, os centros acabaram por questão política, e aí eu comecei a trabalhar dentro da nossa área, né? Aí fui trabalhar com Pilates, né? Enfim. E foi isso até o período aí da pandemia, e aí durante o período da pandemia, né, eu comecei a ter que se reinventar, e aí, quando abriu de novo, eu comecei a fazer o trabalho com os amadores, né, com a qualidade de vida, mas também com objetivos, não com amadores total, né, mas assim, amadores que já têm uma certa marca em algumas provas, muita gente me procurando para melhorar suas marcas em maratona, e aí com isso eu fiz um grupinho, né, e aí eu traço objetivos para poder as pessoas estarem alcançando, e graças a Deus tem dado certo, né, tem funcionado bacana. E aí, com isso, né, nesse período todo, aí me veio a situação do Daniel, né, o Daniel veio treinar comigo, e aí eu voltei agora novamente no Quênia, e aí reencontrei todo mundo de novo, né, aí fiz amizades que eu já tinha, assim, de via de competição, aí estreitei relações lá com o Patrick Sang, né, com outros treinadores, né, enfim, e foi assim, né, e a minha ligação é muito forte com eles.
Mas o Kenny Jorge, eu acho que às vezes a pessoa não vai correlacionar o treinador ao atleta. Quem o Patrick treina? o Patrick Sang, ele treina um cara aí qualquer, não, ele hoje que joga, só isso. Qualquer, né? Cara que corre 2h03, né? 2h04, fácil. O pior dele é 2h05, 2h04. Né? Chato. Ai, ai, é muito legal, muito legal. Mas aí, dentro dessas experiências também, como é que eu fui parar no Quênia na primeira vez, né? A primeira vez foi por causa dessa situação que juntou também a questão dos meninos estarem lá, né, que eram meus ex-atletas e meus amigos, mas também porque quando eu fiz o curso da Academia Brasileira de Treinadores, do COB, né, eu fui da primeira turma, eu tinha um livro que é chamado Marathon Approach Training, que ele era do Renato Canova e do Enrico Arcelli, que era o fisiologista italiano, que os dois trabalhavam juntos. E aí, esse livro eu tinha ganho num curso que foi aqui da federação, porque eu fui aluno de destaque, né, 01 da turma, e aí eu ganhei esse livro de presente. E com isso, eu fiquei acompanhando o Canova, não conhecia ele, né? Aí a cabeça, né, você vai abrindo conhecimento. E aí eu conheci o Canova, e no curso da Academia Brasileira de Treinadores, porque ele fazia parte do quadro de profissionais que estavam ministrando os estágios internacionais. E aí, quando eu tive aula com ele, eu levei o livro para ele autografar, né? E aí ele me convidou para ir conhecer lá a base dele lá na Itália, né? E aí eu fui para a Itália, aí banquei do meu bolso, peguei, fui para lá, fiquei lá 20 dias com ele, e de lá ele já me convidou para ir para o Quênia. Então foi por isso que quando em 2016 eu tive a oportunidade, cara, quer saber, eu vou, depois lá da Vale, eu peguei, comprei minha passagem, pedi ajuda lá, porque fiquei para ficar na casa dele, fiquei lá e aí fui encontrar o Canova também. Então foi essa a situação, entendeu? E aí, com isso também, em 2016, enquanto eu estava no centro lá da CBAT, eu fiz uma visita também, aí também eu pagando, né, mas a intenção era outra, eu fui para poder fazer um estágio com um treinador lá da Espanha, que era o professor Miguel Landa, que ele foi treinador do Abel Anton e Martin Fix, que foram ouro e prata, agora eu não me lembro qual o campeonato do mundo, mas de maratona, né, de mundiais de atletismo. E aí eu fiquei lá com eles conhecendo o CAR de Madrid, né, ele me apresentou tudo, aí fui na casa dele também, né, a gente trocando muita informação, muita experiência dele, e aí a gente é amigo até hoje também. Mas a intenção era a gente fazer um convênio aqui com o centro do Rio, né, o RMTA, com o CAR de Madrid, né, para justamente trocar essas experiências, esse know-how e abrir um caminho, um canal entre os treinadores do Brasil que quisessem ir com o centro de Madrid, né? Enfim, mas Papai do Céu sabe o que faz, né? Então, ele sabe o que faz. Foi bacana. Mais alguma? Tem as perguntas, As perguntas? Então, vamos lá. Vou partir aqui para as perguntas que o pessoal deixou na caixinha que eu coloquei no Instagram essa semana. Então, separei algumas. Uma delas aqui, ó. Atletas cada vez mais jovens na maratona. Como você vê isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente viu agora, né? Quebra de recorde por um atleta super jovem. Então, Thalita e Pedro, e o pessoal que está aí na live também, né? Os amantes aí da corrida. O que acontece, né? A gente pegar aí num momento histórico aí, né? Vamos fazer uma análise aí, né? Vamos dizer assim, né? Rememorar as coisas. O que acontece? Até então, quando o Ronaldo bateu o recorde do mundo da maratona, né? Que era do Khalid Scar,
o recorde da maratona ele ainda estava lá numa realidade que qualquer um atleta, não era realidade, né? Mas assim, o Ronaldo quebrou, ele foi divisor de águas, correndo 2:6:05, e aí o Khalid Canuti foi e correu 2:05 e alguma coisa, que era o marroquino naturalizado americano, e dali, só aquele recorde do Ronaldo fez com que as grandes potências do fundo mundial, que Etiópia, Quênia, né, aí depois tinha o Marrocos, né, alguns países ali, Eritreia, principalmente essas duas potências, Etiópia e Quênia, acordassem. Não tinha sentido. Pô, o brasileiro quebrou, nós temos que quebrar. E nós podemos, nós somos os melhores do mundo, então assim, meio que mexeu com o brilho, o ego de todo mundo. E aí o que aconteceu? Até então, os especialistas, né, que eu vou colocar aqui, o Haile, que ganhou várias vezes a Olimpíada, né, o próprio Eliud, né, outros atletas que eram da pista, eles começaram a perceber o quanto que a rua, claro que existe a questão do recorde e tudo mais, existe um mercado financeiro muito maior do que a pista. Então, a pista até então, né, em algum momento da carreira atlética deles, a pista dava muito dinheiro, os eventos de pista. Só que acabou o dinheiro na pista e esses atletas iam correr aonde para poder ganhar dinheiro? Os astros mundiais, né? Eu estou falando de atletas top, né, do Eliud, na nível do Eliud. Esses atletas começaram a migrar da pista, dos eventos de pista e ir para a rua. Aí o Haile foi, aí depois o Poltergar, né, que veio ali com rivalidade também na maratona com o Haile. E aí depois entrou no cenário o Eliud, né, que aí vocês estão vendo essa trajetória dele toda, essa evolução toda com a maratona. Recorde em cima de recorde. Mas o Eliud também veio da pista e migrou para a maratona. Então, esse é um fenômeno. Agora nós estamos observando um outro fenômeno, que até então a gente ainda não conseguiu entender um pouco, mas a gente vê que é talento dele, do Kevin Kiptum, porque se a gente pegar a biografia do Kevin Kiptum, ele não tem essa mesmo histórico do Haile, do Poltergar e do Eliud, de ter vindo da pista para a rua. Né? Então a gente tem outro exemplo aí, que é dentro desse ciclo aí, nós temos aí o Denis Kimeto, né, que também veio da mesma situação que o Kevin Kiptum, que ele não veio muito da pista, praticamente não tem quase resultado nenhum, e ele migrou direto fazendo recorde do mundo já na maratona. Então a gente tem que observar agora como vai ser gerenciado essa carreira do Kevin Kiptum, porque ele é um talento, né, um potencial absurdo, que é o cara que vai poder mudar a mentalidade mundial aí depois que ele realmente conseguir correr a barreira das sub 2 horas, que está perto, né? Está muito perto. É só ele acertar um detalhezinho ali e acabou, vai quebrar. E, por exemplo, se ele for para Berlim, né, com essa condição física que ele está e treinar mais só um pouquinho ou manter, ele quase consegue bater o recorde do mundo, né, de novamente abaixo de 2 horas. Isso aí é fato, né, que ele consegue. Uma questão de tempo. É questão de tempo. Questão de tempo. Outra pergunta. Muito. Qual é a idade limite para um atleta atingir seu auge? Então, Thalita, eu vou dar um exemplo, né, que a gente tem o próprio Eliud, né, que o Eliud, aparentemente, ele não tem a idade que ele aparenta ter, o pessoal no Quênia fala que ele tem mais, né, e a gente tem aqui, por exemplo, no nosso país, o Paulo Paula, né, com 44 anos, ainda está brilhando, né, dentro dos Jogos Pan-Americanos, ou se qualificando para a Olimpíada, né, então ele está nessa jornada aí de ir para a 4ª Olimpíada dele, né, em Paris. Então, 44 anos. E se você pegar, alguns atletas da elite mundial, né, tem atletas aí que estão performando com 36, 38 anos, correndo aí 2:08, 2:07. Então, o que nós podemos concluir, né?
tirar um aprendizado disso, né? Não concluir, mas um aprendizado. Que os cuidados com alimentação, descanso, a boa sequência do trabalho, né? Você ter um treinamento a longo prazo, né? Não pensar em coisas imediatistas, né? E o que a gente vê muito no corredor, né? Aí eu vou generalizar para todos, é que a pessoa começa a correr, ou ela migrou de um outro esporte que começou a correr, ela já em menos de 6 meses ela quer fazer uma maratona. Entendeu? Imagina. E assim, vocês como donos de assessoria, vocês sabem, né? E quem está aí na live, que é dono ou é treinador, ou quem é atleta, sabe, né? O atleta raiz, né? Os novos agora já estão começando a entender esse é um outro mundo, não é fácil, né? Então, a gente não pode, depois não adianta reclamar com o treinador avisa, passa orientação, faz o planejamento, explica, né? Isso, é isso, né? Vai na nutricionista, faz o planejamento alimentar. E aí, o que acontece? Você faz o planejamento e aí, com isso, você tem que, pelo menos, ter uma meta final. Ó, eu vou começar agora, eu vou terminar, quero correr bem uma prova de 5, ou terminar. E aí, depois eu vou para o 10. Né? E aí, progressivamente. Né? Isso é um processo pedagógico, um processo de aprendizagem. Porque a maratona, o treinamento de maratona, né? Já para meia maratona já é um pouco mais, né? Você tem que ter um pouco mais de bagagem. Já a maratona não, é o outro universo. É o outro, parece que você está começando a correr agora. Porque ela envolve várias questões, né? Questões psicológicas, né? De você entender muito o que está acontecendo com o teu corpo, porque é uma prova muito longa, né? Então você tem que desenvolver muito o teu corpo, né? Entender muito como é que ele se reage dentro da distância. Então corra muito bem em 5, viva bem no 10, tenha muitas experiências na meia para depois correr a maratona. Nossa, excelente recado. Excelente. Vê agora. A pergunta foi ótima, o insight veio. Boa. Deixaram aqui na live a seguinte pergunta: como você avalia o nível atual dos atletas brasileiros no âmbito olímpico e nas principais competições nacionais e internacionais? Então, a gente. Isso é uma pergunta que a gente vai ter que fazer muito outra live, né? Só uma pergunta para uma live. É uma pergunta que nós vamos ter que vir desde a base. O que acontece? Nós temos que ter uma base melhor, né? A nossa trabalho de formação realmente tem que melhorar, né? A gente tem que ter treinadores altamente qualificados na base, altamente, porque engraçado, isso é até interessante, né? A gente, quando olha um atleta de alto rendimento, a gente nunca fala de quem formou esse atleta, né? A base. E o papel mais importante, o treinador mais importante do que do alto rendimento é o treinador de base. Porque se o treinador da formação, né, o que está te formando, isso eu estou falando de criança, né, adolescente, enfim, na escolinha lá de atletismo, no clube de atletismo, enfim, onde for, onde tiver um projeto social, enfim, aquele treinador, ele é o de maior responsabilidade, porque ali aonde ele vai forjar ou vai potencializar todas as valências físicas, qualidades físicas que um atleta necessita, para qualquer outro esporte e para a vida, porque é 1% que vai virar atleta daquele N lá do projeto, né? Ou de repente vai sair um, não vai sair nenhum. E os 99 vão para onde? Né? Os 99 vão continuar no esporte, vão entrar nas assessorias, vão para as academias, vão jogar bola, enfim. Mas a formação vai estar inserida a sementinha da atividade física, do esporte, que é onde ele virar um adulto, vai ser um adulto saudável, enfim, vai ter várias questões mentais, né, de lidar com as frustrações,
frustrações, sucesso, fracasso na formação dele. Então, o treinador de base é o mais importante. Só que a nossa realidade hoje, a base, muitos bons treinadores que fazem a base, mas não são todos, né? A gente tinha que ter mais, muito mais, dos que já tem hoje, né? Espalhados lá no Nordeste, no Sul, né? Alguns projetos maravilhosos espalhados por aí, mas só que a gente tinha que ter mais. Isso é um ponto. O nosso processo de aumentar a base, automaticamente os talentos iam aparecer, então você conseguiria pincelar melhor, né, esses atletas. Isso é um ponto. Só que o que está acontecendo hoje? Os nossos resultados hoje estão muito pobres. Mas não é por culpa dos treinadores, não é por culpa dos atletas. Né? A gente vai ter que parar em algum momento, e esse momento eu acredito que está chegando, que vai ter todo mundo que sentar, todas as pessoas que têm interesse, e conversar. Né? Não estou aqui criticando, né, isso, mas assim, achar um ponto em comum para melhorar, porque a gente já perdeu a hegemonia no Pan-Americano, né, agora que a gente acabou de ver. Os meninos foram fantásticos, né, dentro do que eles puderam fazer, fizeram. Seus treinadores também, pessoas altamente capacitadas. Só que está faltando alguma coisa e a gente tem que entender o que está acontecendo. Né? E aí, a América do Sul, alguns países já estão com atletas já evoluindo, já correndo na casa de 2:08, né? Provavelmente a gente já vai ter outros atletas fora o Daniel Nascimento aí correndo na casa de 2:07, 2:06. Essa é a tendência, não tem como. Então, isso vai acontecer. Então, com isso, né, a gente percebe que algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. E aí, quando você... Isso a gente está falando de área pan-americana, né, sul-americana. Se você levar isso para o lado do mundo, aí o negócio fica totalmente diferente. Ao ponto de que nós podemos chegar, né, você vê o recorde do mundo feminino, 2:11, né? Daqui a pouco as mulheres elas vão estar ganhando dos nossos homens no nosso ranking. Então, se você pegar o ranking mundial feminino de maratona, daqui a pouco as melhores do mundo vão estar sendo as melhores do que o nosso masculino. Então, a gente tem que começar a perceber e analisar os dados, né, do que está acontecendo, né, nessa lacuna toda, nesse espaço. Esse é um ponto. Mais uma aqui. Como treinador, quais suas melhores marcas? Boas marcas. Então, as minhas melhores marcas, como atleta ou como resultados como treinador, Thalita? Resultados como treinador. Então, resultados como treinador, né? Eu cheguei a trabalhar com o Henrique Amorim, né? O William Amorim, que foi vice-campeão da meia do Rio, onde ele correu 1:03, né? Na meia do Rio, foi vice-campeão. E com isso a gente foi para o Mundial. Foi meu primeiro Mundial. Eu fui para o Mundial de meia maratona na época, como treinador da seleção. E foi para o Campeonato Mundial de meia maratona, foi de Vila Moura, em Portugal. E aí depois, né, eu comecei a trabalhar nesse mesmo grupo que a gente estava, né, que era lá na Pé de Vento. A gente foi campeão da São Silvestre, aí eu tive participação também, né, nessa missão. Depois eu comecei a treinar em outro momento, né, o Claudinho Rodrigues, né, também, onde nós fomos campeões da Maratona de São Paulo em 2008. E depois nós fomos campeão ibero-americano de maratona, que foi em Buenos Aires, na Argentina, já como seleção brasileira, né, que a equipe foi muito forte para lá e o Claudio ganhou na época. E depois, né, mais recentemente aí, né, eu estou com o Rabinho, né, onde a gente tem ganho algumas competições importantes aqui no Brasil também, meias maratonas principalmente. E anterior, né, e dentro desse momento aí eu treinei também um momento da minha trajetória o Daniel Nascimento, onde a gente fez juntos aí o recorde sul-americano, né, de 2:4:51, que foi na maratona de Seul, onde ele foi terceiro colocado. E também fomos oitavo do mundo no Mundial de Oregon, nos Estados Unidos, no Mundial de Atletismo, né, na maratona. E aí, assim,
ao longo da minha carreira, né, eu também convivi com muitos atletas. Então, assim, lá com os meus 12, 13 anos de idade, eu convivi com a Carme de Oliveira, né? E aí depois como assistente, né, depois virando treinador dentro da Pé de Vento, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Rosângela Faria, né, que foi várias vezes seleção brasileira. Depois a gente trabalhou junto, ela foi quarta na seleção, era a reserva do time feminino de maratona do Brasil. E aí trabalhei com a Baldaia, né? Enfim, muitos atletas, assim, muito, assim, alguns vocês conhecem, mas assim, a lista deve ter mais ou menos 15 a 20 ou mais atletas. O Eloy, que acho que está aqui na live também, o Eloy de Pernambuco, hoje ele é treinador lá em Petrópolis. O Eloy foi 10º na São Silvestre, né? Então são pessoas fantásticas, né? Que eu convivi e com cada uma delas, elas me ajudaram a forjar a pessoa que eu sou hoje, né? Então, assim, a gente teve muita troca, aprendi muito com elas e também, na verdade, assim, tudo que eu fiz na minha vida, né, até hoje, não foi para ter validação, né? Não foi para ter validação de ninguém, mas sempre eu procurei estar impactando alguma coisa na vida dessas pessoas. Então, se pelo menos alguma delas elas tiveram algum momento, algum pedacinho de mim, né? Assim, eu pude ensinar e mudar um pouquinho da vida delas. Para mim, a minha missão já estou muito feliz, né, de poder estar fazendo isso. Agora a pergunta do Daniel que está na tela aí. Sobre o que o senhor comentou da formação de base, qual idade um jovem precisa iniciar os treinamentos para ter marcas competitivas em maratonas? Então, como é que é o nome da pessoa? Daniel. Daniel. Ô, Daniel, obrigado pela pergunta aí. Então, Daniel, o processo de formação, né, existe uma recomendação, pela World Athletics, né, e pelos cursos, né, e pelas nossas formações, né, nós somos profissionais da área, né, de educação física, e aí existe uma recomendação, uma tabela, né, com os quadros que recomendam com as fases, né, que você tem que desenvolver, que são as fases sensíveis dos atletas, né, dos jovens. E aí você começa lá 10, 11 anos, né, tem recomendações de o que você pode estar desenvolvendo. Então, geralmente, você começa com trabalhos muito lúdicos, né? Muita brincadeira, muitos jogos, né? Para você desenvolver certas capacidades, não só físicas, mas intelectuais ou a nível neural, porque muitas das vezes a gente acha que a gente só está potencializando a nível corporal, motor. Mas existe o componente neuromotor, porque isso vai fazer uma diferença muito grande lá na frente. Até para ponto de vista de informação, quando eu, como treinador, vou passar uma orientação para um atleta já formado, se isso foi bem desenvolvido, esse trabalho lá na base, isso facilita muito a comunicação. Então, esse nível de entendimento, né, de você estar explicando um exercício, o atleta conectar rápido em perceber ali qual o movimento correto, né, uma estafeta, né, alguma brincadeira que você faça, ele tem que ter um nível de atenção. Isso numa prova, por exemplo, aí vamos fazer uma estafeta lá na base que ele tem que ter uma atenção, né, para ele tomar uma aceleração ou uma tomada de decisão naquele jogo lá. Uma brincadeira simples, né? Bobo, né? Que a gente acha que é bobo, olhando. E aí esse atleta está lá com 30 anos de idade. E aí ele está no pelotão dentro da maratona do Pan-Americano, né? Vamos supor que esse atleta aí se torna um grande atleta. E aí ele está num pelotão e ele... Ô, Rabinho! Aí o Rabinho é do jogo. Aí o Robinho tá lá, não, vamos pegar o caso do Robinho. O Robinho está lá na maratona do Pan-Americano, e aí o Robinho foi desenvolvida essa capacidade de tomada de decisão ali, e aí ele tem que saber em que momento que ele tem que acelerar para desgarrar do grupo, ou não, ou ele tem que ficar no grupo. Então, aquela brincadeira que ele desenvolveu lá, de repente vai dar algum insight lá na cabeça dele, que eu não vou estar ali para ficar gritando, eu nem posso estar no percurso o tempo todo, para ele dar uma fugida. É instantâneo, é impressionante. O sistema aqui, ó, isso aqui é fantástico, gente, é fantástico.
controle de emoções, né, tomada de decisão, planejamento. Às vezes eu, como treinador, faço um planejamento absurdo com o Robinho, ó, falo de temperatura, falo de ritmo, falo disso, falo daquilo. Chega lá na hora, se ele não tiver esse domínio de tomada de decisão para mudar uma estratégia na prova, já era. E isso tem que ser treinado. Isso já vem lá de trás, entendeu? Sim, nossa, muito completo mesmo, né? O atleta ele tem que não é só desempenhar bem ali o que a gente vê, né? Os Não, bastidores, Variáveis ali, envolvidas. muito mais coisa envolvida. e isso, algumas coisas a gente ainda consegue realizar com atletas adultos, né? Por exemplo, as pessoas estão iniciando a corrida, né? Algumas capacidades físicas, né? Aquele circuito, né? Alguns trabalhos coordenativos, né? Não é que o trabalho de coordenação vai levar você ao melhor gesto possível. Claro que vai ter gente que vai ter dificuldade, todo mundo vai ter seu desafio. Mas só que alguns tipos de trabalho que são desenvolvidos nas assessorias, né, quem busca qualidade de vida ou quer ter uma corrida melhor, é de suma importância. Porque a gente só vê, né, na hora do tiro, vamos fazer o longo, não sei o quê. Não, todo trabalho é um somatório de tudo. Né? Então, aquele aquecimento ali que não é bem feito, né, fica enrolando, né, a gente percebe muito. E aí isso vai computando mais uma vez. Isso vai computando. E aí o desaquecimento, né, tem que alongar. Né? Então, assim, você deixou de alongar, né, que o professor Pedro, a professora Thalita, né, a nutrição falou, tem que tomar o whey, tem que tomar não sei o que, depois treino. Isso daí vai sofrer um impacto, porque vai mudar a tua recuperação por fato de você não hidratar, não alongou direito. Pô, aí vejo o músculo estar relaxando ali para ter uma aceleração do processo de recuperação. Já vai ser diferente, né? Você vai demorar mais para recuperar. Então, os trabalhos vão, né, se conectando. Então, e isso vem, quando já veio desde criança, torna mais fácil. Sim. Mas também a gente não perdeu tempo. Pode ser trabalhado também com alguns adultos, né? Isso aí. E por fim, a pergunta acho que os dois podem responder aqui. Como os treinadores se conheceram? Isso é mais fácil eu responder, né? Porque sou eu que tive que ir atrás, né? Não, foi engraçado, né? A parte do como se conhecer foi bem engraçado, porque eu comecei a me interessar em buscar mais informações sobre corrida e estudar um pouco mais, durante a pandemia. Daí eu comecei a ver e começou a bater na trave algumas coisas. Falei, cara, eu preciso procurar alguém que possa me mostrar alguns caminhos, né? Daí eu comecei a fuçar na internet e achei o Jorge lá. Consegui o telefone dele e mandei um WhatsApp. Daí eu mandei um WhatsApp e comecei a ver se ele fazia algum tipo de mentoria, alguma coisa nesse sentido. E na época ele respondeu que não. Aí beleza, né? Segue a vida, vou continuar estudando e vou dar as minhas cabeçadas, não vou desistir. Mas não deixei, passei a segui-lo no Instagram, né? E no começo desse ano, eu vi que ele fez uma postagem que ia lançar um curso, uma certificação online, né? Ele e o professor Guilherme, de treinador de corrida e treino, né? Eu falei, pronto, é isso aqui que eu vou fazer, né? Vou ver como é que é e vou me inscrever. Daí eu me inscrevi, me inscrevi num curso online onde tinha os dois professores e mais 90 pessoas consumindo os caras. Então, cara, eu era só mais um ali no contexto observador do negócio. Daí houve, no meio de junho, se não me engano, desse ano, houve um curso em Uberlândia, né, sobre treinamento de força para corredores. E eu me inscrevi juntamente com a Thalita e mais dois professores nossos, o Guilherme e o João, e eu fui para Uberlândia nesse curso. Só que eu não sabia que o Jorge ia estar lá, porque no curso da certificação de treinador de corrida, ele não manifestou que ia estar lá, né?
Eu não sabia. Eu cheguei e o Jorge estava. Só que, aonde o Jorge deu uma abertura para eu trocar ideia com ele foi o seguinte. Um dia antes de ir para o curso, eu perguntei onde tinha lanche para comer lá. Eu queria saber onde tinha hambúrguer, né? É, não é? Daí, beleza. Daí, dentro do curso, eu já fiquei conhecido como o cara do hambúrguer, né? Do lanche. Daí, então, acabando o primeiro dia de curso, ele levantou a mão e falou assim, ó, é o seguinte, vocês estão falando de comer, mas a gente podia ir comer um hambúrguer. Quem que é o cara do hambúrguer? Daí eu levantei a mão. Daí você começa a ver, eu já deixo um pouco da parte que nós acreditamos bastante, tá? Que vê o poder de Deus nas coisas que a gente busca, né? Porque às vezes eu busquei isso em 2020 e não era o momento de eu buscar ainda, né? Mas eu não desisti, né? Daí, dentro dessa brincadeira que o Jorge fez, a gente começou a meio que conversar. O Jorge estava com a Renata, a esposa dele, eu estava com a Thalita. E, no segundo dia à noite, a gente sentou numa mesa, o Jorge virou e falou assim, você já me mandou mensagem. Há um tempo atrás, eu fiquei meio sem graça, falei assim, é. Ele falou, não, eu sei porque eu tenho seu telefone gravado no meu WhatsApp. Que quando forma aqueles grupos gigantes de WhatsApp, né? Os que já estão cadastrados são os primeiros que aparecem, né? Entendeu? Daí o meu número estava lá e foi aonde daí eu, o Jorge, a Thalita e a Renata começamos a conversar e criou uma afinidade, uma empatia muito legal. Assim, falando do processo de conhecimento, assim, ó, o que me surpreendeu, além do conhecimento, é o tamanho da humildade do ser humano que está na live aí, né? Que foi um cara que foi super aberto, tá? Sempre quando eu tinha dúvida, queria perguntar, vou falar para você, eu mandava um WhatsApp, cara, o cara me respondia na hora, se não respondia na hora, mandava, ó, mais tarde eu te mando uma mensagem, e isso acabou criando um vínculo muito bacana, né? E hoje eu posso dizer assim que a gente tem uma amizade legal mesmo, muito próxima, que hoje dá abertura para a gente trocar uma ideia e tal, e eu fui atrás dele, sem saber que eu estava indo. Essa que é a grande realidade. E Deus fez o resto do negócio fazer acontecer. E hoje a gente está aqui. Foi mais ou menos assim que a gente se conheceu. Isso aí. E em breve ele estará em Londrina. Em breve estaremos aí na sua casa. Isso. Isso aí. Mas, Pedro, Aproveitar. uma coisa assim, quando eu te falei que eu não podia te atender, é porque eu não estava pronto. É, Ter certeza disso, tá? E quando a gente se reencontrou novamente, que a gente não sabia, ali nós estávamos prontos. Então, é por isso que eu falo. Acho que dos dois lados. Então, Então, assim, não é porque eu não quis não, te sim. atender, porque eu me via naquele momento da minha vida que eu não tinha condições de atender da forma que eu gostaria de atender as pessoas. Porque, assim, eu tenho um padrão de exigência, de qualidade muito grande comigo. Isso é meu. Eu gosto de tratar bem as pessoas, né? Eu gosto de dar atenção. Se eu não tiver a resposta, eu vou buscar. Se eu não buscar, eu vou falar com alguém que saiba. Não tem problema algum para poder te ajudar, né? E te passar o conhecimento. E eu sou assim, porque uma vez eles fizeram isso comigo, né? E o esporte me ensinou isso, né? A gente tem que se conectar e sempre olhar para frente. Só assim a gente vai crescer em todos os sentidos, né? E a gente só está aqui de passagem. Isso eu tenho claro comigo. É o momento que a gente está vivendo e a gente vai viver bem até onde a gente estiver aqui, né? Um com o outro e fazendo bem para as pessoas que a gente está cercado e aquelas que seguem a gente, acompanham a gente e acreditam no nosso trabalho. Então a gente tem que oferecer o melhor, né? A gente tem que oferecer o melhor. E naquele momento não era para si, então ponto final, não é não. E hoje
Vamos aí. Né? Não é não, né? Não dá, não dá. Não dá, não tem mais o que dizer. Não, não. Peço desculpa, mas assim, Não, não. mas eu não preciso pedir desculpa. Entendeu? Realmente eu tenho o entendimento que as coisas acontecem no Na momento hora correto certa. É, e na hora certa. Essa que é a grande realidade, né? com certeza. Então, e de verdade, se você também tivesse preparado, pode ser que eu também não tivesse um bom entendimento de tudo que eu estava para aprender, entende? É, Então, é, é, é Isso, vice-versa. entendeu? Então, é por isso que eu falo que daí Deus coloca as coisas no momento certo para a gente saber realmente conduzir. Então, foi dessa maneira que a gente acabou se aproximando e se conhecendo, né? Sim, sim, com certeza. Vocês querem comentar mais alguma coisa pra gente ir pra. Eu vou fazer É, mais um eu. convite pro pessoal. Tá. Não, eu só quero agradecer novamente, sabe, Thalita e Pedro, né, a assessoria de vocês, os alunos aí da PN Corrida, né, que estão aí na live, né, as pessoas aí de Londrina, né, aos meus familiares, que eu não sei se estão aí na live todos, mas algumas eu vi que está aí o Gilmar, né, o Robinho, que é meu atleta, né, o Geilson, acho que estavam aí em algum momento. Agradecer a presença aí de vocês, né? Porque a gente está falando uma sexta-feira à noite, né? Hoje as pessoas estarem assistindo uma live, ainda mais eu falando de mim, né? Eu não sou muito de falar de mim, né? Mas a gente, como está aí nesse processo aí do mundo da corrida, eu acho que a gente tem que falar de coisas que realmente possam agregar, né, a vida dos corredores, né? Os amantes da corrida aí. E agradecer a todos que estão aí na live, né? Meu Instagram está aí em cima, né? Aqueles que quiserem fazer pergunta, né? Eu estou disponível. É, qualquer momento aí, é só mandar um recado que eu respondo, né? E a gente vai conversando. E espero estar encontrando, né, alguma dessas pessoas que vão estar aí na live no dia 11 em Londrina. Eu devo estar chegando aí lá pelo dia 9, dia 10. É. E para poder estar fazendo aí essa jornada aí com vocês e vamos estar conectando aí, né? E tá na casa aí da PNN Corrida, É vai isso aí. falar muito sobre corrida. E aproveitando, eu vou fazer de novo o convite para o pessoal vir para a palestra sobre bases fisiológicas e programação de treino para maratona, do amador ao atleta de alto rendimento. Então, é a presença do Jorginho aqui em Londrina, no dia 11/11. Vai ser é um sábado pela tarde, da 1h30 às 5h30. Então, quem quiser saber mais, no link do nosso perfil aqui da PN tem um telefone, entre em contato lá com a gente para saber programação e tudo mais e fazer a sua inscrição. Então vai ser uma tarde sensacional, não tenho a menor dúvida disso, de muita troca, de muita experiência, né? O Jorginho, como vocês estão vendo aqui na live, ele é um cara que realmente entrega muita coisa e vai ser uma tarde fantástica, não tenho a menor dúvida disso. E a gente espera vocês. Então, treinadores de corrida, pessoal que estuda educação física, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Então, pessoal envolvido com a corrida, a gente espera a presença de vocês por aqui. É uma oportunidade incrível de ter um treinador com o peso que o Jorginho tem aqui na nossa região. Então, esperamos vocês por uma tarde maravilhosa. E a gente agradece também a presença de todo mundo aqui na live. Uma sexta-feira, a Londrina tá chovendo pra caramba. E a gente agradece porque ficamos o tempo inteiro ali com bastante movimento na live. Muito obrigada. Obrigada aos nossos alunos aqui que dão um show à parte deles nos comentários. Valeu. Eu avisei que eles são da zoeira. Mas o pessoal é muito querido. Muito obrigada mesmo. Vocês fazem toda a diferença. E é um jardim. Deixa eles vamos fazer um treino pancada para eles lá, hein, Pedro? Eles vão amar. Eles vão amar. Eles vão amar. É a cara deles. Eu tenho medo que o único medo que eu tenho é que eles convertam você. Entendeu? Vão levar você para comer pastel, caldo de cana, a cara deles. Mas o pessoal é querido demais. Legal. E a gente agradece muito a sua presença aqui também, seu tempo, sua disponibilidade aqui para estar nesse papo com a gente, a responder basicamente todas as perguntas que a galera fez, que te encheram de perguntas mesmo. E esperamos aí, acho que vocês vão fazer uma próxima, não sei como é que vai ser a programação. Então, acho que sexta-feira que vem. Talvez aí na próxima sexta tenha outra live. Isso. A gente vai divulgar. Nós vamos
divulgar, mas provavelmente a gente vai falar, né, Pedro? Eu acho que se eu não depois a gente vai divulgar, mas vai ser um assunto bacana, né? Acho que sobre treinamento, alguma coisa, metodologia, não sei o que a gente vai falar, mas não vai ser só fala sobre mim. Nós vamos falar agora sobre outras questões do treino, né? Enfim. Isso aí. Ótimo. Então, beleza. Quer fechar? Não, pode fechar. Vocês já perceberam que quem conduz é ela, né? Graças a Deus. É igual aqui em casa, né? Aproveitando, mandar um beijo para minha esposa, Renata, que ela está quietinha aqui. Né? Ela é profissional de educação física também, treinadora também. São as mulheres que mandam, né, Pedro? Então, Eu sempre pergunto se eu quero, se eu posso, se eu estou com vontade, entendeu? A relação é essa. Mais um beijo para Renata também. E, gente, eu vou deixar a live salva assim que a gente encerrar aqui, e aí para vocês assistirem, quem não pôde ficar o tempo todo, assistirem do ponto que vocês pararam. Certo? Jorginho, um beijo. Obrigado, bom fim de Jorge. semana. Um beijo para Renata. Manda um beijo para Renata. E amanhã, o pessoal da PN amanhã tem treino, hein? Tem, 6h30 da manhã, com chuva. Isso aí. Nem nada de corredor no telinha aqui, não. Vamos na chuva. Beleza? Valeu, pessoal. Um beijo. Boa noite. Obrigado, viu? Um abraço a todos. Um abraço. Para você também.